Você sabe que eu vou falar sobre o Supremo Tribunal Federal, mas eu queria mostrar uns dados aqui que eu recebi e que é do pessoal do Todos pela Educação. Tá. Todos pela Educação faz um levantamento, faz um acompanhamento, um monitoramento muito importante, um trabalho importante no campo da educação e separou alguns dados sobre a educação e a população negra. E eu recebi da Priscila Cruz alguns dados aqui, e mostrando a desigualdade entre brancos e negros na educação básica, no ensino médio, e você vê coisas inacreditáveis. Então, você até consegue ter um volume de matrículas elevado na comparação de brancos e negros. Agora, a hora que você pega o desempenho, então olha isso aqui. Olha que coisa maluca. Ao final do terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa, a população branca consegue ter apreensão de conteúdo de língua portuguesa de 40% e de matemática 16%. Que é pouco, hein? Aí quando você vai para a população negra, você cai para, em vez de 40% de apreensão de conteúdo de português, cai para 21%. Em vez de 16% para matemática, cai para 5,7% para matemática. Então, o que acontece? A população negra está exposta a uma oportunidade de apreensão de conteúdo e, portanto, um nível educacional muito, mas muito inferior à média da população branca. O que isso vai produzir? Se no Brasil, em relação aos outros países, a gente está ficando para trás, dentro do Brasil é visível isso. Esses dados são acachapantes. Não dá para dizer, não, isso aqui é uma interpretação enviesada. Todos pela Educação não é Todos pela Educação negra. Você não pode dizer que o Todos pela Educação tem uma campanha e eles estão... Não, o corte dos dados que eles fizeram mostra a situação em que a gente está. E isso não é andar na rua e você está dentro de um shopping e ser alvo de racismo, não. Você está perdendo a oportunidade de, a partir da sua infância... Aí eu falei dado do ensino médio, poderia ter falado dos outros, mas já a partir da sua infância, você vai sendo travado, bloqueado, o seu avanço vai ficando para trás, a sua oportunidade de fazer renda vai ficando para trás. E se somam todas as outras manifestações de racismo. É impressionante esse dado e era importante a gente falar no dia da consciência negra em muitos municípios, não é no Brasil inteiro, mas em muitos lugares do Brasil. É uma segregação silenciosa, né? Silenciosa, com dados gritantes. Exatamente. Né? É isso. Bom, a gente comentava aqui ontem, no nosso bate-papo, que nenhum país do mundo, em 2019, é um país que a gente admira, né? Tô falando da Síria, que esses países que estão conflagrados, eles têm tanto problema para resolver que que eu vou falar, eles vão falar, mas pera, você tá louco? Nada contra o povo sírio, né? Não, eu me refiro à situação institucional, né? Situação institucional. Como é que você vai comparar com um país conflagrado, com um país com outros, com reconstrução, países africanos que vivem uma situação de desespero, em que, enfim, então países que você pode olhar para a estrutura e falar, não, estrutura admirável, organizado, países ricos. Nenhum país rico desses, que você vai passar férias, ou gostaria de passar férias, investiu um segundo na discussão sobre a hora de prender bandido, a hora de prender condenado. É ridículo, fizeram isso há 50 anos, há 100 anos, e a gente resolveu fazer isso há 2 semanas, né? A gente acabou essa discussão há 2 semanas, não há 100 anos. E eu também comentei que nenhum país do mundo discute agora se o Ministério Público pode ou não receber informação com autorização ou sem autorização judicial, qual é a forma, porque também fizeram isso há 50 anos, há 100 anos, e a gente não. A gente começou a fazer em julho, quando o Dias Toffoli deu uma liminar travando todo o fluxo de informação que seguisse em direção ao Ministério Público, dos órgãos de inteligência, Receita e COAF, sem autorização. E agora a gente está votando hoje, tá agora, tá lá, né? Tá rolando. Tá rolando. E nós vamos saber, afinal, se vai poder seguir ou se vai ter que parar o fluxo de informação
entre os órgãos de inteligência e os órgãos de investigação. O antigo COAF, atual UIF, e a Receita Federal para o Ministério Público. A votação não acaba hoje, não tem como acabar hoje, Felipe. Só se a gente mudar de nome, bicho. Não vai acabar hoje. Por 2 motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, a gente já falou aqui, os ministros falam demais. Parecem 11 Milton Neves. Eles ficam citando Deus e o mundo, falam da escalação de todos os tribunais superiores, igual o Milton Neves. Inventam, falam que quem fez o gol foi um cara que nem joga. Exato. Aquelas coisas do Milton Neves. Os ministros, não estou acusando os ministros de inventar, que senão eles vão me processar. Milton Neves também não me processa por isso, mas é visível, todo mundo sabe. Milton é nosso. Milton é nosso. E desde que apareceu a transmissão ao vivo, esse troço só piorou. A gente fez a conta aqui, é um livro por julgamento. 350 páginas por julgamento, se você somar os votos deles todos, que poderiam se resolver assim, em 10 minutos, se eles fossem mais práticos. Bom, o outro motivo é que essa discussão, ainda que ela seja mais chata, é muito menos interessante do que cadeia ou não cadeia. Cadeia já ou cadeia amanhã? É mais vibrante. Claro. Mas ela é mais complexa. Porque o cadeia já ou cadeia depois é simples, é assim. O ministro fala, mas ele diz, segunda instância. O outro fala, diz, trânsito em julgado. E acabou. Então você faz a conta, 6-5, acabou, agora é trânsito em julgado. Aqui não. Aqui não é só pode passar informação sem autorização judicial ou não pode passar informação sem autorização judicial. Não é tudo ou nada. Não vai ser não pode passar informação sem autorização judicial. Vai ser pode, mas só em alguns casos. Putz, entendeu? Imagina se fosse pode prender em segunda instância, mas só em alguns casos. Agora, trânsito em julgado, mas só... Aí virou uma bagunça. Aqui vai ser meio que uma bagunça. Não porque eles estejam bagunçando, é porque é complicado mesmo. Vê, se você disser todo trânsito de informação que sai do COAF ou da Receita Federal para o Ministério Público precisa de autorização judicial, você parou o fluxo de informação. Até mesmo o relatório básico do COAF, que apresenta os números consolidados e que o COAF manda espontaneamente para o Ministério Público, teriam que ser bloqueados. Não é uma encomenda do Ministério Público. Vê aí como é que o Felipe Bueno recebeu dinheiro aí no período tal a tal, eu quero saber se no dia tal... Não é isso que eu estou falando. Aí não pode mesmo. Não é uma investigação. É um relatório. Opa, acendeu a luz amarela, tem um cara aqui com uma movimentação atípica. Manda para o Ministério Público. Isso isso pode. Isso pode. Mas vai ter coisa que não pode. Não pode investigar sem autorização judicial. Então, até que ponto o relatório é relatório? A partir de que momento o relatório começa a virar investigação? Esse negócio é difícil. Não é tão simples assim. Vai ter que definir que tipo de documento o UIF e a... Como é que é? UIF e a Receita Federal podem ser chamados de documentos genéricos e que vão poder ficar circulando ou que não vai poder circular. E aí vai precisar de um ok da Justiça. Os tais relatórios voluntários provavelmente vão poder continuar, né? Então é um debate cheio de pequenos detalhes e o STF não pode entrar nesse debate e sair sem preencher as lacunas, porque senão ele só atrapalhou, fez confusão. O STF atrapalha, faz confusão. Mas ele não pode entrar numa votação dessa e terminar com uma confusão. Nós tivemos confusão nos últimos dias. O presidente Dias Toffoli pediu todos os dados do COAF e tal para depois dizer que não acessou. E ele estava explicando hoje de manhã por que ele fez isso e tal. Mas enfim, o pano de fundo também da segunda instância e do trânsito em julgado é diferente deste. Por quê? Porque é um papo de poder judiciário com poder judiciário. Juiz não pode prender, desembargador não pode prender, ministro do STJ não pode prender. É entre eles. Aqui não, aqui tem um órgão, que é a Receita Federal, outro órgão, que é o COAF, ainda que responda os dois para o Ministério da Justiça, tem o Ministério Público, que é outra instituição separada, e tem o Poder Judiciário. Tem mais gente envolvida nessa história. O outro era só Poder Judiciário. O Ministério Público pode pedir prisão, mas não prende. A Polícia Federal pode executar a prisão, mas ela não manda prender, como o Ministério Público não manda prender, pode requerer, pode pedir, mas quem manda prender é o Poder Judiciário. Então, não tem que conversar com outros poderes naquele caso. Aqui tem que conversar com outros poderes. Você tem que dar ordens para os outros poderes sobre o fluxo de informação. E esse fluxo de informação está acontecendo sem o seu conhecimento, você, Poder Judiciário. Como é que faz?
Então tem que estabelecer regras. Essas regras deveriam estar em leis, resoluções, decretos, mas é meio frouxo o Brasil nessa área, é complicado. Então vai lá de novo, Supremo Tribunal Federal, preencher uma lacuna do poder legislativo. Bom, é isso que o Supremo Tribunal Federal vai ter que organizar agora. Se por um lado dá vergonha imaginar que deveriam ter resolvido isso há 50 anos, há 100 anos, por outro lado, esse debate tinha que acontecer um dia, porque não aconteceu, fazer o quê? Só porque tinha que ter acontecido há 100 anos não vai acontecer mais? Tem que acontecer. E a gente precisa definir a linha justa, estabelecendo a diferença entre o que é desejável, que é o Estado ter um sistema de investigação, e o que é detestável, que é o Estado ter o poder de fazer o que quer. Então, entre o desejável, que é poder investigar, e o detestável, que é o poder absoluto, o Supremo Tribunal Federal vai ter que arbitrar isso aí. Vai ter que mexer. E aí é que vai ter que definir. O nome disso é limite. E é o STF que vai ter que colocar. O Estado precisa de limite porque tem poder demais. Imagine uma instituição que pode tudo. Como é que você vai controlar se você pode tudo? Então precisa dizer, você não pode tudo. O Estado, quando age em favor do interesse da sociedade, ele está agindo de uma maneira técnica e ele atua sobre fatos. O Estado, quando age de uma maneira descontrolada, sem um sistema, sem uma supervisão, ele age sobre pessoas físicas e jurídicas. Não sobre fatos, sobre pessoas físicas e jurídicas. Aí ele sai caçando. Não que o Estado faça isso, necessariamente, mas podendo fazer já não pode, já não dá. Não pode deixar poder fazer. Já é uma violência. Já é uma violência. O direito de fazer. O direito é assim, a liberdade para fazer. Não pode ter essa liberdade. Tem que ter um controle. E claro que essa discussão começou por causa do Flávio Bolsonaro, o ex-COAF, isso tudo. Mas a gente vai perceber ao longo do dia, de hoje e de amanhã provavelmente, que a grande preocupação também está com a Receita Federal. Não é só COAF. O COAF, os números mostraram que eles foram apresentados como se fosse uma coisa do outro mundo, mas foram 900 e poucos relatórios. Não é nada demais. O ministro Dias Toffoli ainda falou 2.000 pedidos para cá. 2.000? Nós estamos falando de, no período de 3 anos, 6 bilhões de operações bancárias. Não é uma coisa relevante. Mas a Receita Federal, ela tem um poder incrível. Incrível. E mais, a gente teve denúncia de abuso dentro do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o ministro mais odiado do tribunal, que é o Gilmar Mendes. Em fevereiro agora desse ano, ele mandou um ofício para o Dias Toffoli, afirmando que ele era alvo de um caso de abuso de autoridade. Imagina se isso não vai voltar no julgamento. Vamos ficar falando só de COAF, de Flávio Bolsonaro. Isso aqui vai voltar. Abuso de autoridade por parte da Receita Federal. Ele pediu uma atitude. Ele era alvo de um procedimento da Receita Federal que apurava focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e tráfico de influência. Peraí, a Receita Federal? Isso aqui é a investigação para o Ministério Público. Como é que a Receita Federal estava atuando neste foco? Bom, o documento da Receita falando da investigação foi divulgado pela revista Veja, junto com a informação de que um auditor fiscal investigava esses indícios de crimes, que não é atribuição da Receita Federal. Não é. Aí, em resposta ao ofício do Gilmar, o Toffoli solicitou ao nosso ex-secretário do Imposto Único, o Marco Sintra, que era o secretário da Receita Federal, e para o Paulo Guedes para tomar providência. Como é que tem um órgão aí? Aí, a revista eletrônica Consultor Jurídico descobriu que uma equipe chamada Equipe Especial de Fraudes, que os caras criaram um negócio lá dentro, estava investigando outros 134 agentes públicos. Ué, como assim? Né? E isso é um problema. Isso aqui vai voltar. Vai voltar. Isso aqui estava lá brotando, fervilhando nas panelas do Wessel. E aí, como é que pode? A fogo brando. A fogo brando. Até a hora que vazou pela imprensa, a Veja deu, o consultor jurídico deu mais detalhes, o Gilmar Mendes gritou, foi pro Toffoli, o Toffoli falou com o Imposto Único, falou com o Paulo Guedes, aí a coisa parou. Mas vem cá, e se não é o Gilmar Mendes que faz um barulhão, que tem acesso ao Dias Toffoli? Se é um não Gilmar Mendes sem acesso ao Dias Toffoli, isso aí tá frito. Então,
A gente viveu até 1985 um Estado ditatorial que durou 20 anos. A oposição ao Estado ditatorial é o Estado de Direito, né? E isso é uma conquista. A gente tem que se livrar do Estado ditatorial, e a gente conseguiu, totalmente. Mas a gente estabeleceu algumas estruturas de um Estado imperial. E aí a gente criou uma confusão, porque nem é ditatorial, mas também não é de direito, é imperial, mas como é que você... Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter que olhar para essas estruturas e falar, se uma estrutura pode cometer excessos, ela cometerá excessos, como é esse caso da Receita Federal mostra. Se uma estrutura pode cometer excessos, eu tenho que saber quem integra aquela estrutura e, portanto, as instituições não estarão acima das pessoas e o meu regime não vai funcionar direito. Eu tenho que ter um sistema em que, não importa quem esteja pilotando o automóvel ou ocupando o automóvel, as coisas funcionam porque as regras institucionais são boas. Claro que numa pequena organização, uma microempresa, as pessoas são mais importantes do que os processos. Porque o dono está no balcão, o sujeito pede, põe mais leite aqui, o cara pega, põe mais leite. É tudo no improviso, mas não dá para fazer isso no Estado. Até porque o Estado recebe o nosso dinheiro para nos organizar e a gente quer que ele nos organize segundo os nossos interesses. Quando a gente começa a ter que se organizar, não ele se organizar, para que a gente sofra, aí é complicado. Então, pelo visto, mais uma vez, o Legislativo abriu mão, que é uma pena, o Supremo vai entrar numa discussão longa, complexa, mas a gente vai sair daí, ainda que com atraso secular, melhor do que a gente entrou.